Agora, eu creio que o nogódio é esse que eu falei no início. Eu estou sendo hiper simples. Esse é um assunto que tem incidências sobre o todo da vida. Mas o nogódio é aquele que eu falei. Foi a necessidade de relação conciliatória daquela igreja nascente em Jerusalém com o templo. Atos do capítulo 2 até o capítulo 8 narra esse período bem intensamente, e depois 14, 15, 16 de novo retomam para mostrar a força desse vínculo. E na prisão de Paulo, pelo silêncio da igreja de Jerusalém quanto a defendê-lo, parece até quase um conluio. É o silêncio da igreja de Jerusalém quanto a não abrir a boca para defender a Paulo quando ele foi preso e mandado para Cesareia há 2 anos. É um silêncio, no mínimo, esquisito. E o não comentário de Lucas a respeito disso, para mim, é de uma obsequiedade cristã. Porque eu teria botado a boca do trombone, teria dito, como é que pode Tiago dizer, vede, irmãos, disse a Paulo dias antes, vê, quantos milhares de milhares entre nós creem no Senhor Jesus e são zelosos da lei e do tempo, quer dizer, são híbridos. Milhares de milhares em Jerusalém. Uma semana depois, Paulo é preso, você ouviu uma voz? Teve que entrar uma sobrinha dele, um sobrinho, priminho, família, um conchavo de gente da casa para salvar o homem. Sufoco total. Ninguém. Onde estavam os milhares e milhares de discípulos que havia em Jerusalém? Interessante. Estavam aliados ao templo. Híbridos, né? Híbridos, mas não estavam com a disposição de gritar por Paulo. Não gritaram Barnabé, mas calaram no julgamento de Paulo. Todos me abandonaram. Pois bem, então de um lado é essa hibridização. De outro lado, é Paulo andando entre os gentios sob a perseguição judaizante, oprimindo de cidade em cidade, de cidade em cidade, e ele chega a dizer que aquele é um karma dele, porque o Espírito Santo já me disse que aonde eu for, de cidade em cidade, eu vou apanhar desse pessoal, eles existem para vir atrás de mim. Ainda bem que o Espírito avisa antes, lá vem uma pedrada. E aí, o material escrito que a gente tem na coletânea lida com esse dilema, que era um dilema importantíssimo, porque os discípulos novos que Paulo ia fazendo entre os gentios iam sendo imediatamente objetos de perseguição, de compitação, de um monte de outras coisas, de modo que o tema judaico é recorrente só por causa da perseguição judaizante. É meramente circunstancial. Do contrário, Paulo estaria provavelmente tratando as mesmas coisas a partir de outros elementos referenciais, de outras proposituras temáticas. Sim. Para a igreja, os mesmos princípios. Para a igreja viver em paz, ela teria que ceder à luxúria do templo. Para ela viver em paz, ela tinha que fazer os pactos, os arranjos, para que seja pelo menos parecido, porque a perseguição foi justamente por causa disso. Ao mesmo tempo, a gente deixando um pouquinho aqui o Melquisedeque e só abrindo um parênteses, ao mesmo tempo a gente precisa entender a sutileza dessa tentação. Porque no capítulo 2 os caras receberam o Espírito Santo, foram chamados de embriagados e no fim do dia tinham batizado 3.000. Viraram um fenômeno. Aí perderam medo, começaram a pregar para todo lado, aí cresceram diante de todos pelos aprisionamentos e pelas libertações misteriosas, angelicais. E pela intrepidez que se fazia acompanhar. Aí os sinais, curas, milagres, isso e aquilo. Sombra de Pedro e tudo mais. Aí você cresce tanto que Atos 6 diz que eles precisam instituir diáconos. 7 já institui esse pessoal. Só que o capítulo 6 de Atos, né, que vem descrevendo isso, chega e diz que inúmeros sacerdotes obedeciam à fé. Ora, o que significava isso?
Significava que aquele indivíduo, que o templo ainda estava erguido, veio a ser destruído apenas 35 anos depois disso, 37, o templo estava lá. Então aquele sacerdote todo dia matava ali centenas de ovelhas, cabras, carneiros. Obedecia ainda ali, todos os ritos mosaicos. e cerimônias, e participava da reunião dos irmãos, com Tiago, com Pedro, com todo mundo. Ora, não dá para você ficar fazendo esse vai e vem e não construir duas coisas, uma em você e outra nos outros. Em você é a hibridização conciliatória, eu vivo disso, é uma tradição, são anos a fio. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas eu pratico essa simbolização litúrgica aqui todos os dias. É a minha vida, é disso que eu como. Em outras palavras, é a igreja. É a igreja, é o pastorado, né? Aí, de um outro lado, é impossível não mexer isso não mexer também com os discípulos, que não eram dessa mesma linha, mas que beijavam, abraçavam, conviviam. Esse irmão que vinha de lá todo emporcalhado de sangue de ovelhas e de touros, participar com a gente aqui, é nosso irmão querido. Então a gente acaba indo lá, ele vem cá, a gente vai, daqui a pouco, na mente, a confraria já se tornou mais poderosa do que a consciência do significado. Caio, isso é tão forte que que Paulo em Gálatas fala que isso é um feitiço. Quem vos enfeitiçou dessa troca de consciência, né? Dessa hibridização que se instalou na comunidade e em você e na pessoa. É uma isso coisa é forte. braba. É tão forte que a gente vê pessoas que estão assistindo a gente ali que já entenderam isso tudo e até hoje não conseguem na prática se libertar para respirar, porque a culpa, a neurótica, a pulsão, o peso de hoje foram o conforto de um dia. Um dia foi confortável, hoje é que virou outra coisa. Então esses elementos aí estavam presentes lá e sutilmente foram se espalhando. Paulo virou um indivíduo extremamente antitético, muito mais antitético do que a gente imagina. O Novo Testamento é obsequioso. O livro de Atos é obsequioso em relação a isso. Não, ele bota, Paulo vai lá, Paulo cumpre. Paulo aqui e ali deixa escapar. Se foram colunas outrora, não sei, Deus o sabe, só sei que agora não estão entendendo nada, não é? Ou em Gálatas ele diz: eu tive que repreender a Pedro e a Barnabé, que entrou na dissimulação deles na presença de todos e disse. E o choque, a tensão é permanente. Mas nós somos herdeiros no Ocidente do processo histórico judaico-cristão, com a paganização assimilada, e somos herdeiros históricos do ponto de vista escriturístico da perseguição circunstancial dos judeus a Paulo e dos judaizantes a Paulo e dos cristãos judaizantes a Paulo, que gerou uma montanha de textos do Evangelho que parecem nos fazer pensar que se a discussão da vida não envolver Moisés, a lei, circuncisão, isso e aquilo, não se está falando do Evangelho. Não e tem não é pedigree, verdade. não tem assinatura. Não é verdade. Por isso é que Jesus não tocou em nenhum dos assuntos que Paulo tocou. E não precisava. E é de Jesus que vem tudo que Paulo diz. Claro. Não é? Porque como Jesus acabou com a história inteira, Paulo precisa escrever Romanos todo para explicar o que Jesus faz, uma demolição num ato. Que é chegar e curar uma pessoa num sábado. Dentro de uma festa de religiosos. Destrói um mundo religioso. Aí vem todo mundo já observando, daí é o hidrópico. Aí vem perguntar: mas hoje é sábado, o senhor não podia esperar outro dia, outra hora, ou deixar o sol se pôr para fazer isso, mas não agora. Aí, ao invés de escrever a Epístola aos Romanos, Jesus diz: qual de vós, tendo um filho, que se cair num buraco ou numa cova,
vai esperar passar o sábado para tirá-lo de lá. E aquela frase, o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem para o sábado, acabou com tudo. Acabou com tudo. Acabou com a história inteira. De fato, a insistência de Paulo no argumento é amor, misericórdia, querendo salvar o pessoal do feitiço. Porque o feitiço é poderoso, porque existe uma paganidade na gente que precisa de templo, de bode, de touro, de sangue, de rito, de maçonaria, de posição de confraria, de mãos, de pastor, de quem faz, de quem que acontece, de estola, quem manda, quem não manda, de quem cetro quem não é. ungido, de garrafada, sabonete de unção, ungido, de sabonete de rosa santa, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma história. Ó, Gálatas. E é isso que Paulo não negocia em nenhum momento. E quando ele faz uma aparente negociação, ele se dá mal, nem isso ajuda. Foi lá em Jerusalém, ele é condescendente com Tiago até a morte, né? Aí ó, Tiago diz, olha irmão, tá aí o período da festa, então todo mundo diz que tu introduzes pessoas pagãs no templo, que tu és contra os nossos costumes. Por que não aproveitas aí, raspa a cabeça e entra num rito cerimonial aqui de jejum, para o pessoal ver que tu mesmo obedeces à lei. Não tem nada a ver, né? Aí o Paulo, eu fico imaginando Paulo. Paulo voltando para casa, onde ele estava hospedado, dizendo, meu Deus, e pensar que Tiago é irmão de Jesus. Prova de que revelação não vem por genética, nem por genoma, nem por osmose, nem por nada. Porque Paulo podia dizer, eu sou muito mais irmão de Jesus do que ele nesse quesito. Não entenderam ainda. Um líder que entende isso tudo que você está falando. Ele olha, discerne. Um líder, digamos, ele é representante da igreja dele. Ele discerne, puxa vida, estávamos errados até agora. Ele teria poder de dizer, estávamos errados e vamos ouvir o que temos ouvido? Não, a vaidade é muito grande, né, cara? Não, ele vai ficar me ouvindo em segredo e tentando passar isso para a igreja dele, sem o pessoal saber que isso porventura proceda de mim. É isso que ele vai fazer. Como tem ali um monte, anotando tudo para pregar domingo. Então, eu conheço essa moçada há anos. Que legal. Eu limpei bunda de muita gente por aí, eu conheço. Então aqui não tem, ninguém está me enganando. Então eu sei como eles fazem. Né? Eles ficam aqui no site, eles não querem dizer lá que inspirados em alguma coisa que Deus tenha me dado, que eu tenha pregado, que eu tenha discernido, eles estão passando aquilo adiante. Porque pode ser arriscado demais dar essa informação e o pessoal vir, e aí a ordem de Melquisedeque se instalar mesmo. Porque foi a pergunta que me disseram, né? Porque pelo menos o cara assim, ele prega a ordem de Melquisedeque dizendo o seguinte, mas venham ouvir aqui. É a ordem de Melquisedeque no endereço dele. Não é livre